Bom dia a todos. Câmara Municipal de Vereadores, Três Passos. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião extraordinária do dia 12 de novembro de 2018, às 12 horas. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 41/2018. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13 horas, os vereadores Edivan Baron, William Heinck e Rosane do Nascimento, integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 74/18 autoriza a contratação temporária de servidor para o cargo para atuar como secretário acadêmico no Polo Universitário Federal. Projeto de Lei 86/18 dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos advogados públicos nas causas em que for parte do município de Três Passos. Projeto de Lei 87/18 dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Três Passos e altera a Lei Municipal número 4427 de 29 de outubro de 2010. Projeto de Lei 88/18 autoriza o município de Três Passos a efetuar concessão real de direito de uso de bem público que menciona para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Três Passos. Projeto de Lei 89/18 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um profissional auxiliar de mecânica. Projeto de Lei 90/18 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de serventes. Projeto de Lei Legislativa 23/18 autoriza o Poder Legislativo Municipal a proceder na contratação emergencial de servente. Distribuição das matérias pela Presidência da Comissão. Na sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2018, o presidente Edivan Baron, vereador Edivan Baron, designou como relator o vereador William Heinck para os projetos de Lei 86, 87 e 88 de 2018 e a vereadora Rosane do Nascimento para os projetos de leis 89, 90 de 18, projeto de lei legislativa 23/18 e projetos de resolução do número 2 e 3 de 18. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. É incontroverso no sentido de que se admite o recebimento de honorários advocatícios apenas por procurador concursado, mas salientou que nos municípios não se tem uma regulamentação específica na Constituição cabendo aos municípios disciplinar. Nesse sentido, opinou pela viabilidade técnica do projeto. O relator salientou que esse projeto trata de uma matéria de interpretação e fez suas explicações proferidas pela Procuradora-Geral do município e pela Procuradora Jurídica dessa Casa Legislativa. No entanto, solicitou mensagem retificativa em relação à cláusula de vigência na proposição, vez que esta não poderá retroagir. Votou favoravelmente ao projeto, condicionado ao recebimento da mensagem retificativa e foi seguido em seu voto pelos demais membros. Projeto de Lei 87/18. O relator William solicitou orientação técnica, a qual explicou que o projeto se encontra apto juridicamente, no entanto, se faz necessário solicitar alguns esclarecimentos, como, por exemplo, o estudo de impacto financeiro e o envio da mensagem retificativa, se for necessário, para esclarecer o disposto na exposição de motivos. O relator proferiu voto favorável ao projeto, condicionando o mesmo ao recebimento dos documentos solicitados ao Executivo. Os demais membros seguiram o posicionamento do relator. Projeto de Lei 88/18. O relator solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade técnica do projeto, tendo em vista o recebimento da mensagem retificativa já solicitada em outra oportunidade. O relator votou favoravelmente ao projeto e foi seguido em seu voto pelos demais membros. Projeto de Lei 89/18. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica, a qual afirmou que a questão de emergencialidade está demonstrada na íntegra da exposição de motivos do presente projeto, portanto, opinou pela viabilidade técnica do projeto, mas salientou que a excepcionalidade deve ser analisada pelos membros da presente comissão. A relatora proferiu o voto favorável ao projeto e foi seguida pelos demais membros em seu voto. Projeto de Lei 90/18.
A relatora solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade técnica do projeto, mas observou que a excepcionalidade deve ser analisada pelos membros da presente comissão. A relatora proferiu o voto favorável, foi seguida pelos demais membros em seu voto. Projeto de Lei Legislativa 2318. A relatora solicitou orientação técnica, a qual explicou a íntegra do projeto, tendo em vista se tratar de contratação emergencial para a contratação de doméstica para atuar junto a esta Casa Legislativa. Opinou pela viabilidade técnica do projeto. A relatora votou favoravelmente ao projeto e foi seguida pelos demais membros. Projeto de Lei número 7418. A Procuradora Jurídica relatou que o Executivo Municipal enviou o termo de cooperação e mensagem retificativa solicitados em outra oportunidade. Ressaltou que o mérito deve ser analisado pela presente comissão, tendo em vista o recebimento do referido termo de cooperação. A comissão proferiu o voto favorável. Resultado dos pareceres. Aprovados por unanimidade, pela normal tramitação dos projetos de lei 74, 86, 87, 88, 89 e 90, e projeto de lei legislativa número 2318. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Após a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Nenhum vereador inscrito, coloco a ata em votação. Aprovada a ata, então, de forma unânime. Após a leitura da ata, então, passamos para a leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 8618 dispõe sobre o pagamento de honorários advogatícios de sucumbências aos advogados públicos nas causas que forem parte do município de Três Passos, conforme normatiza o novo Código de Processo Civil. Projeto de Lei número 8718 dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Três Passos e altera a Lei Municipal número 4.427, de 29 de outubro de 2010. Projeto de Lei número 9118 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alienação onerosa de bens móveis insercíveis, obsoletos ou anticonômicos. O bem que se pretende, ora lei do ar, é a estrutura física de madeira do antigo Museu Municipal de Colonização. Projeto de Lei número 9218 revoga a Lei Municipal número 5.175, de 8 de março de 2016, a qual autorizou o município de Três Passos a receber em doação uma fração de terras urbanas absorvida pelo traçado das ruas Andrade Neves e Reinaldo Bolter, na cidade de Três Passos, de propriedade de Guilherme Rec Cassol. Então, nesse momento, após a leitura do expediente, passamos então a onde os relatores farão os relatórios, análise e proferirão seus votos. Projeto de Lei número 8618, relator, vereador William Heineck. Boa tarde a todos os presentes da comissão, os demais colegas, funcionários da casa, público presente, representantes do Executivo. Obrigado pela presença de todos. Esse projeto 86, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios, ele estava apenas pendente de uma alteração, que foi tratado na última reunião de comissões. A gente recebeu essa alteração. Eu passo para a Cristina, como ficou o texto do artigo 11, apenas definindo que não haverá um recebimento de pagamento retroativo, e esse artigo, então, ele deixa isso bem claro, dizendo que somente a partir da lei estando válida, que em exercício, que os representantes do Executivo passam a receber esses valores. Eu vou ler em específico o artigo 11, que diz, a partir agora com a nova redação, que esta lei entra em vigor a partir da sua publicação, sendo vedado repassar aos procuradores os valores eventualmente recebidos pelo município até a vigência desta lei. A mensagem retificativa propõe modificações que visam, então, aperfeiçoar a técnica legislativa e em nada alteram o conteúdo do projeto. Obrigado, Cristina. Esse projeto, os outros pontos dele já foram bem discutidos na última reunião de comissões, e a única pendência que tinha ficado, então, era essa alteração. Chegando, então, a mensagem retificativa, eu, como relator, dou o meu parecer e voto favorável para que vá à votação na próxima sessão. Após o relatório, análise e voto do relator vereador William, eu solicito a manifestação do vereador Nader, membro da comissão, se favorável ou não ao voto do relator.
Sou favorável, acompanho o voto do relator. Também, como presidente, eu acompanho o voto tanto do relator como o vereador Nader. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 8618 vá para a votação na sessão extraordinária, então, que vai ser amanhã. Projeto de lei número 8718. Relator, vereador William Heineck. O projeto 87 também já foi discutido na última reunião de comissões e nós temos aí uma diferença de interpretação por parte do IGAN e do Executivo quanto à apresentação de impacto financeiro. O projeto traz uma alteração na estrutura administrativa do município, gerando o pessoal a equipe da Câmara fez um quadro comparativo, né? A gente fez esse quadro e se verifica que o resultado dessa alteração é um cargo a mais e num nível superior, tendo uma alteração no valor em torno de R$ 1.900. E a interpretação que o IGAN traz é que necessitaria de impacto financeiro. O município traz a informação de que existe um valor mínimo necessário, que seria em torno de R$ 9.000, não sei os quebrados aí, mas, segundo a interpretação do IGAN, isso se refere a outras despesas e não despesa com pessoal. Então, o IGAN orienta que sempre que for despesa com pessoal, se apresente impacto financeiro. Eu não sei se alguém do Executivo queira se manifestar, porque foi pedida a mensagem retificativa e se manteve a ideia de que era desnecessário esse impacto financeiro. Eu, como relator, eu acho mais tranquilo, porque o argumento do IGAN foi bem claro no sentido de diferenciar o gasto, que é um gasto com o pessoal, então ele exigiria, para não gerar nenhum apontamento, tendo aqui a nossa questão da responsabilidade com a votação dos projetos, eu acredito que seria necessário, então, ter esse impacto financeiro, pelo menos até amanhã, que será a próxima sessão, se é possível. É isso que eu ia pedir, se vocês entendem pela necessidade ainda de apresentar, eu vou falar com o pessoal da contabilidade. Ao meio-dia ficou? Eu acho que não há problema deles conseguirem entregar, mas aí hoje não mais, né? A gente manda amanhã de manhã e faz o impacto, não tem problema nenhum. Bem então, tranquilo. Obrigado, Gessiane. De minha parte, então, chegando o impacto financeiro até amanhã de manhã, antes da sessão, que será ao meio-dia, o meu voto é favorável que vá à votação na próxima sessão. Após o relatório, análise e voto do vereador relator, vereador Tocha, eu solicito a manifestação do vereador Nader, que é membro da comissão, se favorável ou não ao voto do relator. Sim, eu acompanho o voto do relator. Também, como presidente, acompanho o voto do relator e do vereador Nader, mas acondicionado a esse projeto ir para votação amanhã na sessão, então, desde que venham os requisitos pedidos pelo colega vereador relator, então. Se vier até antes da sessão, ele está apto para ir para a votação. Projeto de lei número 9118. Relator, o vereador William Heineck. Projeto, então, que trata esse é um projeto um pouco mais delicado, a questão do museu. Analisando a documentação que a gente recebeu, tem os laudos técnicos, enfim. O que chama a atenção é que os laudos são todos da própria prefeitura. A gente não conhece o trâmite, como é que funciona, mas enfim, estão aqui membros da comissão, isso, e a Procuradoria do Município. Então, acho que inicialmente, antes de abrir qualquer discussão, e antes da Cristina dar o parecer técnico, eu abro espaço para a Prefeitura Municipal, o pessoal da comissão, ou quem vai se manifestar, quem quiser se manifestar em relação a esse projeto. Assim, ó, tá. Cada membro da comissão, digamos, é responsável por uma Tá, parte dentro do processo. tá, entendi. Não, esse projeto ele tem um apelo popular, essa é a questão. A nossa comissão ela não analisa só a parte técnica, mas também a questão bem-estar social. Então não é tão simples, se criou uma situação um pouco diferente, e até a gente comentou na sessão e na reunião de comissões, veio de última hora, em regime de urgência, em função da FECAP, né? Mas a gente pensa que é uma responsabilidade maior a votação, porque tem um apelo popular, é uma questão cultural, não se sabe para onde vai, ou onde vai ser o novo museu, se vai haver um novo museu, porque a gente tem também, eu acho que os demais colegas, se quiserem se manifestar também, fiquem à vontade. Os laudos técnicos estão aí,
Então, eu acho que até para facilitar, eu passo a palavra para a Cristina, nessa questão técnica, e aí a gente inicia a discussão, acho que é melhor, né? Pode ser? Fica mais fácil. O projeto, então, em si, a competência foi atendida, porque é de interesse local, né, conforme dispõe o artigo 30 da Constituição. A iniciativa também compete ao prefeito dispor a respeito dessa disposição, venda, alienação de bens. Tem essa previsão de uma autorização legislativa na nossa lei orgânica ainda, embora a lei federal, da lei das licitações, não exija, mas a nossa lei orgânica exige, então passou por essa casa em função disso, não há problema algum em relação a esse aspecto. Em relação ao projeto de lei em si, ao aspecto legal, não há nenhum problema para que se vá à votação e siga o trâmite regular. Em relação ao interesse público, que compete a vocês analisar, confirmar o que está na exposição de motivos, né, questão da documentação e o interesse público em si, a análise, então, é mais de mérito. E o trâmite, então, se quiserem de forma específica ou de uma forma geral, esclarecer, o pessoal está aí para esclarecer, então. Mas, juridicamente, não há problema algum para que se vá à votação. Então, assim, tecnicamente eu acredito que a princípio está ok, nós chegamos a um ponto que é o mérito. Eu acho que a única discussão que vai ser essa, a dificuldade dos vereadores votarem amanhã, quanto à responsabilidade de votar a favor da demolição do museu. Peço a compreensão de vocês, porque tem um apelo popular. Da minha parte, é essa a preocupação. Como que a população de Três Passos vai receber isso? Tá, vão demolir o museu. A gente sabe como funcionam as coisas. As informações chegam de um jeito na população e a crítica vai ser não só com os vereadores, mas também com o executivo. Demolir o museu. Resumindo, é essas duas palavras que aparecem. Então, eu não sei se o vereador Nader quer se manifestar também como membro da comissão, antes da gente passar para o... Eu queria, senhor presidente e o relator, eu queria pedir que a prefeitura apresentasse o registro que diz aqui no projeto que o município já providenciou o registro contra a demolição junto ao Instituto Nacional de Museus. Não sei se vocês têm esse registro. Na verdade, o museu ele está cadastrado junto ao Instituto Brasileiro de Museus. E, conforme a orientação, entrado em contato com o pessoal do Instituto, eles orientaram que fosse feito um perfil, criado o perfil vinculado na plataforma dos museus, um perfil do nosso museu. E ali fosse colocado todas as informações, ao estado que ele se encontra, que temporariamente ele não está recebendo visitas. Essa parte que foi feita, está sendo providenciado, na verdade não foi concretizado ainda, foi feito o perfil, mas ainda as informações não foram colocadas, está sendo providenciado isso. Então eu pediria então para que se aguardasse que termine esse registro, então, já que está sendo alimentado o registro, para que a gente analisasse novamente o projeto. Nader, inclusive, ainda hoje eu entrei em contato com o pessoal do Instituto dos Museus e não está sendo concretizado, não finalizou porque tem um erro na página do Instituto dos Museus, um erro no site. Sim. Em vista disso, não foi possível formalizar as informações que a gente queria fazer constar. Tá. Nós temos aqui um laudo técnico do dia 6 de março, aonde que diz que o museu poderia a qualquer momento desabar. O museu só foi interditado, senhor presidente, no dia 5 de setembro. Então, quase 6, 7 meses depois. Eu não acredito que 1 ou 2 semanas a mais, para nós aguardar esse laudo, vá acarretar algum problema. A princípio, quero pedir vistas do projeto para me analisar melhor. Eu só para depois passar a palavra para o Borchet, sem entrar no mérito, só para contextualizar a situação do processo, por que veio esse projeto de lei para cá? Porque para o município poder proceder em qualquer situação lá no museu, por ser um bem público, a gente precisa de autorização. Então, qual que é o procedimento que seria? Vocês não estão, em nenhum momento, autorizando a demolição do museu, porque vocês não autorizam isso. Isso não é uma competência dos vereadores e, por consequência, não é uma culpa dos vereadores. É uma decisão da administração, baseada em avaliações técnicas, que deliberou nesse sentido. Então, não é uma
Só para deixar bem claro também para quem está nos ouvindo que essa não é uma responsabilidade da Câmara de Vereadores. Por que vem para cá? Porque é um patrimônio público que nós não temos o que fazer com esse patrimônio público lá depois que for desmanchado, digamos assim, e a gente está pedindo autorização para fazer a comercialização da estrutura lá, porque é inservível para o município, não tem por que ficar com aquelas, o que sobrar de material útil lá, não tem por que deixar depositado no município. Então, essa lei autoriza a colocar os materiais que sobrarem depois da demolição à venda, e aí, aprovando a lei, nós temos que fazer um edital de publicação de leilão, como vocês já aprovaram vários aqui, e aí tem todo o prazo de habilitação, o prazo de execução, depois, eventualmente, o prazo de desmanche, de retirada, e isso demanda um longo tempo, né? Não é uma coisa que a gente consegue resolver em 15 dias, é uma situação que a gente demora, pelo menos, se der tudo certo, uns 60 dias para resolver. Então, por isso que veio para cá. Então, para deixar bem claro, o primeiro questionamento do Tocha na questão do apelo público é que isso não é de responsabilidade da Câmara. Se o município hoje decide desmontar o museu e armazenar as madeiras lá, não vem projeto de lei para cá. Você não passaria por aqui, passa por aqui por essa situação posterior. Então, não é uma decisão dos vereadores, para deixar bem claro isso, né, para as pessoas saberem a quem responsabilizar. Não, então, independente do que aqui até o projeto autoriza a proceder na alienação onerosa dos bens, Exato. né? Então, se o executivo, mesmo não sendo votado esse projeto hoje, se o executivo quiser demolir, ele vai lá e pode demolir o museu. Ele já está interditado e ele não consegue mais ser recuperado nas condições que se encontram. E aí nós temos, em primeiro lugar, um movimento enorme de pessoas lá no parque. Talvez poderia ter sido interditado com muito mais frequência, só que nós não podemos esperar uma tragédia acontecer para ir tomar providências. E eu tive relatos hoje de manhã, talvez os guris possam explicar melhor, que recentemente foi invadida lá, derrubada uma janela, e as pessoas estão invadindo para dormir lá dentro durante a noite. Então, não é uma situação que com fitas e cordões ou qualquer coisa assim a gente vai conseguir isolar. E nós temos, sim, a situação da FEICAP, que não é pela FEICAP em si, é pelo público, pelas milhares de pessoas que rodam lá. Então, a gente quer dar a destinação correta, quer evitar que o município fique com esses equipamentos lá, com esses materiais parados, e só por isso o projeto de lei vem para cá. Mas eventual não votação do projeto, ou enfim, não deliberação, a única consequência prática, digamos, disso, é que vocês vão estar impedindo que o município consiga reverter ainda algum valor em relação ao museu e deixe armazenado em algum lugar. Mas não impede, como o Tocha disse, a efetiva demolição, porque essa decisão é do Executivo, não é da Câmara, né? Só para esclarecer, então, o interesse público que eu estava falando antes em relação à alienação dos bens. Eu não sei se tinha ficado claro nesse sentido. Mas ele está no projeto. Então, eu acho que até o regime de urgência não se justifica. Porque se é só para vender o madeirame, esse madeirame ele não tem uma urgência para vender. É que assim, ó, Nader, exatamente por isso que eu comecei a falar do procedimento. Nós temos que aprovar a lei aqui, nós temos que fazer... A ideia do município é fazer um edital que fique casado, talvez em 2 lotes, isso a gente ainda não definiu, a demolição e a retirada. Porque a gente não tem... se o município não contratar ninguém para fazer isso, porque a gente contrata e as pessoas pagam por aquilo lá ainda, pelos instrumentos que tem lá, pelos equipamentos que tem lá. Então, se a gente consegue fazer isso em tempo razoável, antes, principalmente, da realização da feira, para evitar risco às pessoas, ótimo, mas se vocês entendem que o município não precisa arrecadar dinheiro com isso, e é indiferente deixar armazenado lá um monte de madeira para juntar entulho, rato, barata, enfim, não tem problema. Essa é a discussão, e por isso o regime de urgência, porque vocês estão entrando em recesso e voltam só em fevereiro, 31 de janeiro. E aí, vocês votando o projeto em fevereiro, vocês vão votar pelo menos ali no dia 15, porque ele vai ter que ir à leitura e vai ir à votação. Então, é metade de fevereiro. Publicação num edital para venda, a gente tem mais uns 30, 40 dias aí de habilitação, depois mais o prazo para retirada, lá, se não der nenhum problema na licitação. Esse é o prazo longo, e o recesso da Câmara nos engessa um pouco nesse sentido, porque vocês vão ficar afastados praticamente 60 dias, né? Então, a gente queria evitar isso. Mas é bem tranquilo. Senhor presidente, se me permite, só quero fazer uma correção e dizer para as pessoas que estão ouvindo também, doutora, que, na verdade, nós não achamos que a prefeitura não tenha que ganhar dinheiro, muito pelo contrário, nós achamos que a prefeitura tem que ganhar dinheiro. E outra, nós não vamos ficar 60 dias parados também.
Tanto que nós já estamos fazendo uma reunião extraordinária. Hoje e amanhã são reuniões extraordinárias. E para nós nunca nos negamos, e a gente não recebe, para dizer para as pessoas em casa também, que a gente não recebe para fazer essas sessões extraordinárias. E a gente não tem nenhum problema de se reunir em janeiro, que eu tenho quase certeza que a Prefeitura vai mandar outros projetos também para janeiro. Eu continuo dizendo que se a questão nossa da votação, se a Prefeitura pode demolir sem a nossa aprovação, não é questão de regime de urgência. E sinceramente, eu quero pedir vistas desse projeto. Eu vou estar em Porto Alegre, vou visitar lá, vou tentar me informar também nessa questão do registro dos museus, e como a senhora mesmo falou, está sendo ainda inseridos os dados no coisa, então não acredito que tenha essa pressa. Eu acho que para nós fazer essa votação ou semana que vem ou início de janeiro também não vai mudar muito também, a gente só está pedindo um prazo para tentar entender. E outra coisa, eu gostaria que a comissão também, que nós fizéssemos uma visita em loco, até para saber aonde foi armazenado esse material, que eu acho que é uma responsabilidade nossa também. Só para esclarecer, então, para não ficar nenhum mal entendido, na ADER a gente vem trabalhando com o pessoal da área técnica aqui da Câmara para evitar que vocês tenham sessões extraordinárias. Então, esse projeto veio para cá também nesse intento. Eu venho há uns 15, 20 dias já conversando tanto com o Regis, o Marcos e a Cris, para fazer o que a gente precisa fazer para vocês, de fato, terem esse recesso, que a gente não critica, eu só estou colocando essa situação. Mas, se eventualmente a gente precisar convocar outra, não tem problema nenhum. E, em relação à visita, a gente faz questão absoluta que vocês vão até os locais de armazenamento, a comissão vamos chamar assim, a comissão do museu, a gente agenda e combina com vocês um dia e um horário que ficar melhor. E o pessoal, tenho certeza que faz questão de explicar todo o trabalho que foi feito, porque foi feito um excelente trabalho, de excelente qualidade, com muito cuidado, primando em absoluto pela preservação desses bens, que a gente não discute da importância, e aí as ações do município no sentido de preservar esse patrimônio histórico e cultural tão relevante que está lá no museu. Então, todos os bens foram armazenados da melhor maneira possível, e a gente faz questão, sim, que vocês venham ver a forma e o cuidado que o município teve na condução dessas atividades. Poderíamos fazer uma visita amanhã, se fosse o caso, depois da sessão extraordinária, porque, bem, eu pedi vistas ao projeto, né? Inclusive, eu tenho dúvidas de como que é o procedimento agora, o que 48 horas, mas é 24 horas. Como é regime de urgência, 24 horas. É possível pedido de vistas, né? Se não se achar apto, então habilitado para discutir e votar, mas seria o prazo, então, de 24 horas. Então, nós vamos teria pelo menos para a reunião de comissões, né? E 30 dias é o prazo máximo para a sessão. Daí, por ser regime então, de na urgência. semana que vem, nós temos obrigatoriamente que fazer uma reunião de comissões em função do projeto. Essa semana, amanhã, sexta. Sexta-feira, tá, é 24 horas. Sexta-feira tem que ter reunião de comissões de novo daí. E outra coisa também para esclarecer, esse registro que se faz acho que é IFAM, não me lembro o nome agora, é um registro que se faz. Essa autarquia não vai autorizar ou desautorizar ou suspender, ela não delibera sobre isso. O que a gente vai ter? Assim que o site voltar ao normal, enfim, vai ter o registro e a gente vai poder apresentar para vocês o protocolo do registro, mas a entidade não delibera sobre isso, ela não vai dizer, não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. É só um registro mesmo de protocolo, porque foi cadastrado lá, a gente informou a suspensão e agora informa a desativação temporária. Então, o que a gente vai ter para apresentar é um protocolo e uma cópia do requerimento que foi enviado, né? Não sei se era diferente disso também que o senhor estava esperando, né? Alguma situação, porque não vem, então não adianta, talvez, a gente prorrogar por causa disso também. Eu gostaria de saber também se a comissão convocou o presidente do Conselho de Cultura, que foi comentado na sessão segunda-feira, que seria chamado também. Não, a gente acabou convidando a Procuradoria e a Comissão do Museu, né, do Conselho de Cultura. Se o vereador, seu colega, mantenha o pedido de vistas, não tem problema, a gente aguarda, faz essa visita amanhã e faz uma reunião de comissões na sexta-feira. Eu não... Pensando
na harmonia da comissão, então eu acompanho também o Tá, nós não podemos... Tá, amanhã a gente combina. Essa reunião de sexta não pode ser na segunda. eu não sei, por causa do regime é 24 horas. Eu confesso que eu desconheço exatamente Não, o regime sim, mas a a votação sequência. não necessariamente. Reduzido para 24 horas no caso de Tá, mas a matérias. votação não diz, senhor Mas presidente. Nós isso é o podemos que fazer diz o na regimento, e segunda-feira daí. vocês. Só uma coisa, né? Seria importante realmente separar as três coisas, que seria a questão da demolição, eu acho, até para uma discussão, né? Daí tem que ver a necessidade, porque tem a questão da demolição, tem a questão da conservação dos bens, que eu acho que já é uma outra discussão, e que daí, de repente, tem essa questão do patrimônio né, cultural, que é bem mais... Tem a questão de uma responsabilização maior, e a questão do que nós estamos fazendo, que é a madeira, né? Dos bens aí. Então, só no sentido de tentar ajudar a separar para a gente analisar Isso, o que seria interessante a discussão na sexta, né? Para mim ficou bem claro que a decisão de demolição não passa por nós. A decisão de demolição é da indiscricionariedade do executivo. Ele tem esse poder de fazer isso, né? Interesse público é só se realmente... Os bens que estavam dentro, continuam dentro do museu, lá já não tem mais nada lá dentro, né? Isso já foi retirado, então isso já não... Isso está armazenado em algum outro local. Existem 3 objetos que não foi possível retirar com a força humana. A gente não conseguiu retirar e necessita de um guincho, retirar com guincho. Então, em vista da fragilidade da estrutura, a gente também optou em fazer essa retirada no momento em que for fazer a demolição, para não dar nenhum acidente, mas os outros bens, todos eles, em torno de 700, todos foram removidos, embalados e devidamente acondicionados, que nem vocês vão ver amanhã. Então, assim, ó, nós estamos votando aqui a possibilidade do município se desfazer das madeiras do prédio, é isso aí. Então, ficou bem claro. Inclusive, eu aproveito o momento, assim, até para quem está ouvindo e para explicar para vocês que foram convidados, né, a gente está procurando fazer essas reuniões de comissão cada vez mais com responsabilidade, né? Para votar as coisas com mais certeza, para não ser meramente protocolar, vir aqui, ler, acha que é ou não é, simplesmente segue uma orientação jurídica e aí se vota. Então eu acho que certos assuntos dentro do município tem que ter uma atenção melhor, tem que ter uma discussão, inclusive... Aproveitar essa transmissão de Facebook para as pessoas que às vezes em determinados assuntos têm alguma dúvida ou se criam situações que não são verdadeiras, eu acho que é saudável tanto para o Poder Executivo como para o nosso trabalho aqui no Legislativo, sanar qualquer dúvida e discutir. Então dá esse trabalho de vir aqui conversar, esclarecer as coisas, mas eu acho que é muito válido, mostra a nossa responsabilidade como vereadores e a responsabilidade do Executivo também nas suas ações. Como comissão aqui, a ideia eu não entendi ainda o restante do processo, se a gente necessariamente é 24 horas, se nós temos que obrigatoriamente fazer essa reunião na sexta-feira. Eu, repito, eu respeito o posicionamento do colega Nadir e não vou me opor a ele, então aceito a ideia dele, a proposta dele, eu só gostaria de saber qual é a sequência do trâmite, se a gente... Pode fazer na semana que vem isso ou se tem que ser necessariamente sexta-feira? Uma reunião de comissões, né, quando vocês acharem oportuno. Lembrando só que o prazo máximo para votação é 30 dias. Não, eu já sugiro que se faça logo isso. Se faça essa reunião de comissões sexta-feira. Eu me proponho, nós, no máximo, semana que vem, votar isso aí. Não precisamos adiar para janeiro. Só que eu quero ver isso e quero ouvir também o Conselho de Cultura dessa questão, porque eu entendi o que a doutora diz, que a gente vai autorizar, é alienação onerosa, mas para nós vendermos as madeiras do museu, o museu tem que vir abaixo. Essa é a questão, quer saber o que isso vai impactar num todo. Porque, inclusive, até nós vamos autorizar a venda de madeiras inservíveis, que nem diz o projeto aqui. Tá, Verdade? então assim, ó, mais é uma autorização como fazer para demolir, né? Para
Porque as madeiras são inservíveis, como está aqui, Não, porque estão cheias de Nader, a comum. gente já mandou, acho que esse é o 4º projeto de lei igual que a gente manda para cá. A gente está pedindo autorização para se desfazer de um bem do município, porque a única forma que a gente tem como se desfazer é através de uma autorização legislativa. Então, demolido o museu, o que sobrar, o que for de interesse, o que não tiver comprometido, pode ser vendido. Para o município é inservível, nós não temos o que fazer com isso, a gente não pode, não vai ser útil para nós. Então, mas pode ser útil para outras pessoas e isso vale dinheiro. As avaliações que acompanharam o projeto, elas demonstram em torno de 10 ou 11 mil reais que o município poderia arrecadar, se eu não me engano, é esse valor, né? Poderia arrecadar com essa venda que para nós não é útil, nesse sentido. Eu pediria, daí amanhã a gente, se pode ser. Daí. Então, assim como relator, eu sugiro então que a gente acompanhe então a ideia do vereador Nader, ele pede vistas do projeto, a gente faz uma visita ao museu e posteriormente em reunião de comissões a gente verifica como é que é o rito, os prazos que a gente tem e determina a data da próxima reunião de comissões, então a gente segue isso, presidente. Então nós... Só uma consideração. Com a palavra? Antes, Pode falar. a gente estava conversando aqui, não seria interessante, então, para sanar algumas dúvidas, de repente, da situação do museu, que além de visitar o local onde os bens estão acondicionados, vocês visitassem também o museu? Né? E aí a gente está com essa situação do turno único, será que depois da sessão não fica tarde? Não sei, só para a gente deliberar. Eu iria sugerir, nós poderíamos fazer até amanhã, antes da sessão. É isso que eu ia sugerir também. Pode ser. Penso que indo nos 2 lugares em 1 hora dá para ver tudo, né? Não sei. Então, eu sugiro ao vereador Nader que o senhor retire o seu pedido, então, de vistas, acondicionado à nossa visita lá no museu, para a gente entrar, de fato, dentro da realidade. Né? Isso não... E visitar o museu e onde é que estão lá... Uma ideia do vereador Edivan que, quem sabe, se a gente se verificar, já pode votar amanhã. A gente pode escutar... Ou não. Convidar para vir amanhã, antes da sessão, aí o senhor Jandir, né? Que ele é o presidente do Conselho de Cultura, e ele possa ver a opinião dele, vale junto, para ver a opinião dele como presidente do Conselho de Cultura. É que daí o senhor vai dar o parecer da relatoria para ir à votação? Daí o senhor vai ter que dar o parecer para ir à votação. Não, então vamos seguir. Não, eu fico... Então, eu como relator eu peço adiamento da votação e a gente combina essa visita no dia de amanhã e depois verifica datas para agilizar o processo de votação. Tá? Então meu voto é que não vá à votação. Tá bom. Então eu como presidente, encerramos por aqui só um minuto, presidente. Então eu retiro o meu pedido de vista porque o relator então tem preferência. Né? Tá bom. Então a gente acata a decisão do vereador relator William, né? Só para acrescentar, a gente tentou marcar uma reunião com o Conselho Municipal de Cultura, só que são vários integrantes e o seu Jandir Saquete, que é o presidente, ele não quer vir só ele quer que venha todos os membros. A gente precisa ir alguns dias de antecedência para conseguir avisar todos e para conseguir conciliar a pauta, a agenda do pessoal. Por isso que a gente já duas vezes tentou marcar e não foi possível. E a gente acabou deixando, a gente até comentou com o vereador Vinícius isso. Então você acabou ficando essa reunião para um dia próximo, futuramente. Que só o seu Jandir ele não vai querer vir. Tem representante da UERGS, tem várias entidades, o conselho é bem numeroso, sabe? Mas eu acho que também a gente não pode ficar refém de uma comissão inteira, né? Que a gente sabe a dificuldade de reunir. Eu acho que vamos fazer o que a gente combinou aqui. O meu voto foi que não vá à votação na próxima sessão e a gente combina o que vai fazer agora. No dia tem um horário para amanhã, eu tenho dificuldade de comparecer em função do meu trabalho. Não, meio-dia é a reunião, é a sessão. Tá, a sessão é a meio-dia, mas a visita ao museu e aos bens do museu, 11 horas. Eu sou um que não posso participar, eu tenho compromisso com o meu trabalho, mas os outros colegas então acompanham essa visita. Se for às 7 da manhã, de repente, porque a gente começa às 7, dá para ir às 7? Antes de vocês começarem o trabalho. Não, eu tenho compromisso, às 7 horas eu consigo. Eu tenho que estar em bom progresso amanhã às 9 horas. Dúvida, aproveitar a presença dos servidores da prefeitura, como que foi realizado esse trabalho junto com o Conselho Municipal de Cultura? Eles foram chamados a opinar sobre essa questão
do museu? Chegaram a visitar lá a estrutura, alguma coisa nesse sentido? Passou pelo parecer deles também ou não? Bom dia, vereadores. A gente fez, sim, uma reunião na Casa da Cultura com todo o Conselho Municipal da Cultura. Eles estão cientes, inclusive sugeriram locais, né, tipo o antigo hotel, enfim, né. Mas nós temos uma ata, a gente tem um registro, sim, de que eles participaram e que eles estão cientes da situação. Se o conselho está ciente disso aí, também nós não vamos ficar aguardando se o presidente não quer ir sozinho. Isso aí. Mas daí é um papel do conselho. Eles têm que se reunir, têm que ver a pauta de trabalho deles. Agora nós, como Câmara, não vamos ficar aguardando, senão nós não vamos inviabilizar aqui a discussão do projeto. Então a visita amanhã vai ser feita, na minha visão, independente da presença ou não do conselho. Com todo o respeito ao conselho, mas aí também é tarefa deles também pautar o trabalho deles e a decisão deles. Concordo. Eu sugiro então amanhã, 7h30 da manhã, a visita, o local de encontro no museu e depois a gente vai ver os bens. Então tá, amanhã 7h30. Amanhã às 7h30. Amanhã às 7h30 no museu, para visita do prédio do museu e posteriormente então a visita aos bens no local onde eles estão guardados. E aí a posterior discussão de como a gente segue. E eu voto, então, reforçando, é que não vá à votação na próxima sessão. Depois disso aí a gente vai discutir como é que funciona. Eu sei que já passou para outra comissão, só gostaria que se acrescentasse essa ata do conselho. Daí deixa só para anexar no projeto ali. Bom, ouvindo o vereador relator, o vereador William, o vereador Nádia, membro da comissão, então a gente também segue o pedido, a gente acata o pedido do vereador Tocha, então, para adiar esse projeto para votação, então, projeto número 91. Então, esse projeto vai ficar, então, em análise, né, nas comissões, para a gente ver qual é o procedimento correto para tomar daqui para frente, então. Então, o projeto 9118 não vai para votação na sessão extraordinária. Projeto de lei número 9218. Relator, vereador William. De imediato, eu peço a orientação técnica da Cristina, procuradora da Câmara. O projeto, então, ele é basicamente porque realmente precisa dessa autorização legislativa para a revogação da lei. O procedimento antes realizado foi por doação, que se verificou que não se poderia ser realizado dessa forma, sendo o procedimento correto, então, a desapropriação. Como o tabelionato exigiu, não há nenhum empecilho técnico, jurídico, para que se vá à votação dessa forma, revogando a antiga lei, então, que se referia à doação. Esse é um projeto mais tranquilo, então, é uma orientação, uma adequação à legislação. Seguindo a orientação técnica, o meu voto é favorável que vá à votação na próxima sessão. Após o parecer e análise e o voto do vereador relator, vereador William, solicita a manifestação do vereador Nádia, membro da comissão, se favorável ou não ao voto do relator. Sim, eu acompanho o voto do relator. Também, como presidente, acompanho o voto do vereador relator e também do vereador Nádia, membro da comissão. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 9218 vá para votação, então, na sessão extraordinária. Nada mais havendo na nossa comissão, encerro a presente reunião das comissões e passo os trabalhos, então, para o vereador Vini Araújo, para que dê sequência ao trabalho e pós a finalização da sessão. Obrigado, vereador Edivan. Obrigado aos servidores da administração que nos atenderam ao nosso pedido. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião extraordinária do dia 12 de dezembro de 2018. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata de reunião ordinária número 42/2018, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13 horas, os vereadores Arley Tomazoni, Flávio Abisreuter e Vinícius Araújo, integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 74/2018, projeto de lei número 86/2018, 87, 88, 89, 90/2018 e projeto de lei legislativa número 23/2018.
Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2018, o presidente Vinícius Araújo designou-se como relator para o projeto de lei número 86/2018 e designou o vereador Flávio Abisreuter para os projetos de lei 87, 89 e 90/2018 e o vereador Arley Tomazoni como relator para o projeto de lei número 88/2018, projeto de lei legislativa número 23/2018 e os projetos de resolução número 2 e 3/2018. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 86/2018. O relator Vinícius Araújo solicitou orientação técnica, a qual explicou que o projeto trata da disponibilização de honorários de sucumbência para advogados públicos, que são garantidos pelo novo Código de Processo Civil e está apto juridicamente, conforme já explanado na Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. O relator proferiu voto favorável e foi acompanhado pelos demais membros. Projeto de lei número 87/2018. O vereador Flávio Abisreuter salientou que o presente projeto vai aguardar o envio de mensagem retificativa já solicitada ao Executivo Municipal. Votou favoravelmente ao projeto, condicionando ao recebimento dos documentos solicitados. Os demais membros seguiram o posicionamento do relator. Projeto de lei número 88/2018. O relator proferiu voto favorável, tendo em vista o recebimento de mensagem retificativa. Os demais membros seguiram o voto do relator. Projeto de lei número 89/2018. O relator Flávio proferiu voto favorável ao projeto e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 90/2018. O relator explicou a íntegra do projeto e proferiu voto favorável, sendo seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 74/2018. O relator, vereador Arley Tomazoni, solicitou orientação técnica, a qual relatou que o Executivo Municipal enviou o termo de cooperação. Ressaltou que o mérito deve ser analisado pela presente comissão, tendo em vista o recebimento do referido termo de cooperação. O relator proferiu voto favorável e foi acompanhado pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 23/2018. O relator Arley proferiu voto favorável ao projeto e foi seguido pelos demais membros em seu voto. Resultado dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação os projetos de lei número 74, 86, 87, 88, 89 e 90/2018 e projeto de lei legislativa número 23/2018. Nada mais a ser tratado. Foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo oradores, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei número 86, 87, 91 e 92/2018. As emendas desses projetos já foram lidas na reunião da Comissão de Constituição e Redação. Nesse momento, os relatores farão seus respectivos relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de lei número 86/2018. Esse projeto, então, estava aguardando a mensagem retificativa por parte do Executivo Municipal em relação à alteração do artigo 11, que trata sobre a vigência da norma. É o projeto sobre os honorários de sucumbência. Então, houve já o recebimento da mensagem retificativa. A procuradora da Câmara já fez a leitura na comissão anterior. Acho que é desnecessário ler novamente. A alteração, então, já foi feita. E o meu voto, então, meu parecer é para que o projeto possa seguir a votação na reunião extraordinária da manhã. Solicito a manifestação dos vereadores Flávio e Arley. Eu sigo o relator. Eu acompanho o voto do relator. Então, o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é favorável ao projeto de lei 86/2018, será apreciado amanhã. Projeto de lei número 87/2018, relatoria do vereador Flávio. O projeto 8718 fica autorizado a municipalidade a proceder à alteração da estrutura administrativa, a qual será organizada nas secretarias municipais, que existem setores e divisões que necessitam de readequações. Então, como já a assessora jurídica já explicou, a gente vai aguardar o impacto financeiro da municipalidade e da minha parte pode, após receber essa notificação do impacto financeiro, pode ir à votação. Da mesma forma, acompanho então a manifestação do vereador Flávio. Aguardamos então esse documento com a questão do impacto financeiro, né, que chegue então antes da votação,
Peço a manifestação do vereador Arlen. Acompanho o voto do relator. Muito bem, então esse projeto fica condicionado a essa manifestação do Executivo. Projeto de lei número 91/2018. Relatoria também do vereador Flávio. Então, o projeto 091, a gente vai fazer o adiamento, fazer a visita lá no museu e também das peças que foram retiradas do museu lá no Parque de Máquinas. Está marcada para amanhã, 7 horas da manhã. E após a gente vai fazer a nova sessão extraordinária. Então, da minha parte, eu sigo como a outra comissão, que a gente vai aguardar o adiamento. Vereador Arlen. Acompanho o voto, o parecer do relator. Não 7 horas, 7h30. Da mesma forma, acompanho então o parecer do relator. E amanhã então faremos essa visita lá ao museu e também ao local onde estão acondicionados os materiais. Seguimos então, projeto de lei número 92/2018, também em relatoria do vereador Flávio. Como a assessora jurídica já deixou bem claro, é o projeto de lei 092, que autoriza o município a receber em doação uma fração de terras urbanas, justifica a revogação à lei municipal 5.175, devido a uma exigência do tabelionato local. O procedimento realizado, que vinha sendo feito por lei de doação, não pode ser mais assim, e o correto é a desapropriação da área. Então, da minha parte, eu sou favorável que vai à votação. Não sei se a Cristina quer comentar mais alguma coisa. Lembrando que já foi feita a desapropriação, já foi realizado o procedimento correto conforme o tabelionato. No entanto, ficou essa lei que precisa ser revogada porque ela não tem mais utilidade e não é mais doação. Vereador Arlen. Eu acompanho o parecer do relator. Eu acompanho também a relatoria do vereador Flávio. Então, esse projeto 92/2018 fica apto para votação na sessão extraordinária de amanhã.